E agora nós estamos em contato com o nosso convidado, ele que é jornalista, ator, audiodescritor, locutor, enfim, vamos dizer, multifuncional. Atualmente está na TV ESPN como audiodescritor, Leandro Massoni. Leandro, uma boa tarde, obrigado pela atenção com a nossa Rádio Teletema, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Leandro Massoni, eu sou um homem branco, de cabelo curto, castanho, uso óculos de grau de armação transparente e arredondada, tenho barba espessa, também castanha, porte físico regular e 1,65 de altura. Ok, Leandro, você começou a sua carreira, né, no jornalismo antes da audiodescrição. Você se formou no jornalismo, passou pela área de marketing, e o que o levou a ir para a audiodescrição? Bom, Felipe, tem alguns caminhos, né, que quando você começa a percorrer, você acha outros também. Eu comecei a me interessar muito pela área da comunicação desde cedo, principalmente na época da escola. Eu sempre gostei de escrever. Então isso acabou me despertando o interesse de fazer jornalismo. Eu acabei me formando em 2012, né, no jornalismo. Eu me lembro que, inclusive, na época do TCC, nós fizemos, eu e meu grupo, um vídeo documentário sobre o Nacional Atlético Clube, que é aqui de São Paulo, capital, que fica de frente para o CT do Palmeiras e do São Paulo. E a gente, depois, eu e mais um outro companheiro, tivemos o convite de, né, futuramente fazer o livro sobre o Nacional e a relação dele com o Charles Miller, com o desenvolvimento da cidade de São Paulo, com a vinda da primeira companhia ferroviária, a São Paulo Railway. Então, isso acabou me dando mais ímpeto para continuar nessa área da comunicação. Bom, pois bem, aí depois da época da faculdade, eu trabalhei no segmento jornalístico, né, em agências de comunicação e também prestando serviços pontuais para alguns portais de notícias. E em meados de 2019, que foi quando eu lancei o meu livro, né, sobre o Nacional e toda a história dele com a São Paulo Railway, o Charles Miller e tudo mais, eu acabei entrando para o segmento de marketing, né? Atualmente, eu tenho experiência com desenvolvimento de conteúdos, seja em relação a planejamento de régua de comunicação, até a criação de roteiros para vídeos, sejam veiculados em TV, eventos, redes sociais também. E nesse caminho todo, e até dentro da área jornalística, eu acabei me desenvolvendo em duas coisas. A primeira foi a questão do teatro, que também me ajudou muito, principalmente na época, quando eu comecei a fazer faculdade, a me soltar, a me desinibir um pouco mais. Eu tomei gosto pela arte, né? Eu sempre gostei muito de acompanhar peças de teatro, de ler muito, então isso me ajudou bastante. E também, fora isso, e complementando a tudo isso, eu acabei entrando para o meio da locução. Na própria agência eu fazia alguns offs, né, no caso, leitura de notícias, de chamadas, notas, e que posteriormente me fez optar em fazer um curso técnico de locução para rádio. Fiz ele aqui em São Paulo, capital, na Rádio Oficina, em 2014, né? Mas voltando em 2019, depois que eu começo a me desenvolver como roteirista, trabalhando muito esses conteúdos assim para campanhas de incentivo, campanhas de vendas para algumas marcas importantes do Brasil, eu acabei me especializando, voltando a me especializar em locução, pensando no sentido da locução publicitária, porque hoje o locutor publicitário, ele não pode ser apenas o locutor, ele precisa ser um ator de voz, como a gente costuma dizer, o voice actor. Você imprimir o que o texto pede para você ser, às vezes, até além de um intérprete, de você realmente
se conectar, entrar, como a gente fala no teatro, no rapport, né? Você ter essa conexão a mais com o texto, com o personagem que você está vivendo. E nesse caminho todo, eu fiz alguns cursos, conheci profissionais muito importantes, muito interessantes que têm me guiado dentro desse meio da comunicação, da locução em si, e tanto que eu acabei tendo um convite, né? Um desses profissionais que já mexe com audiodescrição, o Agnaldo Ribeiro, da Escola Espaço Voz, aqui em São Paulo, ele chegou a me indicar para essa vaga que se abriu lá na ESPN, desse projeto que até então era novo, era algo bem diferente do que eles estavam planejando também, e eu já tinha feito cursos de audiodescrição, entendido sobre a área, e quando veio o convite, né, no primeiro momento, você fica um pouco assustado, e ainda mais sendo tudo ao vivo, né, ao vivo ainda mais é bem diferente, né, a sensação, mas eu acabei tomando muito gosto, né, pelo trabalho, as pessoas que me cercam, né, hoje em dia, e que também me treinaram lá atrás, me prepararam super bem para que eu pudesse hoje desempenhar essa função de audiodescrever futebol ao vivo, né, tendo essa missão, principalmente, de saber em quais momentos, tirando, é claro, o pré-jogo, né, em si, que também a gente vale reforçar isso, que é muito importante para você pegar alguns detalhes curiosos, que eu até posso falar depois, se você quiser me perguntar, mas dentro das transmissões eu comecei a entender em quais momentos oportunos vale ou não eu descrever, para também não conflitar principalmente com o narrador ou a narradora, né, que estiver transmitindo, porque a transmissão da audiodescrição, ela também entra em conjunto com a narração, né? Então, o meu trabalho como audiodescritor lá na ESPN é muito mais no sentido de complementar informações que muitas vezes nem mesmo o narrador vê. Então, é mais nesse sentido mesmo. Na verdade, o audiodescritor de jogo, né, principalmente, ele acaba servindo para o deficiente visual como um segundo comentarista, mais ou menos, né? Claro que ele não dá muita opinião dele, mas ele tem mais ou menos essa função, né, de detalhar um pouco mais a jogada. Exatamente. Você tocou um ponto, Felipe, que é bem interessante. Quando eu estou fazendo uma transmissão esportiva, por exemplo, lá na ESPN, eu tenho feito transmissões em conjunto com o pessoal de jogos da Premier League, da La Liga, né, que é o campeonato espanhol, e antes, né, que eu falei agora da Premier League, é o campeonato inglês, da Ligue 1, que é o campeonato francês, o Calcio da Série A, que é o campeonato italiano. Então, vai depender também muito do nível de competitividade desses campeonatos para você fazer a audiodescrição durante as transmissões. Mas tem muitos momentos que, por exemplo, eu sempre vou valer da máxima de que se o narrador, indiretamente falando, como a gente costuma dizer, ele audiodescreveu um determinado lance, por exemplo, um jogador parte pela direita do gramado, ele cruza a bola com o bico do pé direito para a área, o outro jogador ele ajeita a bola de peito, arrematando-a, entregando para trás para outro companheiro que chega batendo para o gol rasteiro com o bico do pé esquerdo no canto direito do goleiro, que estica o braço direito para fazer a defesa. Então, muitas vezes o narrador ele vai muito mais na emoção do que propriamente no racional da coisa, né? E aí é nesse ponto, principalmente, quando existe o recurso do replay, que aí o meu trabalho como audiodescritor entra em ação para poder descrever como que foi o lance, né? Porque muitas vezes, quando tem um lance de perigo do time entrando na área adversária, um drible, e aí tem cruzamento, ou o jogador recebe na pequena área, próximo à meia-lua, tá para pintar um lance de partida pro gol, eu deixo o narrador falar. Se acontece o gol ou o lance
lance em si, o replay, muitas vezes o narrador ele não vai parar para descrever de forma tão esmiuçada. E aí eu entro e faço toda essa complementação de como que foi a jogada, né? Então é basicamente isso. Mas tem alguns momentos que o narrador, indiretamente falando, ele audiodescreve, então nesse sentido eu não entro, né? Mas quando tem determinados lances durante o jogo e até momentos extra-jogo, porque uma coisa que até é bacana da gente sempre procurar fazer, isso dependendo, claro, dependendo do jogo, como for e tudo mais, detalhes curiosos, como por exemplo, nas arquibancadas, quando tem torcedores fazendo tais movimentos, não apenas, é claro, né, o mais usual de todos, que são torcedores de pé, cantando, aplaudindo, balbuciando algumas palavras de apoio para a equipe, estendendo bandeirões, mas é até importante, claro, né, você descrever como são necessariamente esses bandeirões, que cores são, que elementos constam neles, símbolos, então sempre preenchendo todo esse espaço visual que o cego e a pessoa de baixa visão não tem acesso, e é por isso que eu acredito muito que esse trabalho que eu faço de audiodescrição, ele é justamente para isso, né? Então, nesses momentos também que vale a pena pegar detalhes até curiosos, quando eu consigo captar alguma coisa diferente, ou às vezes até inusitada, por exemplo, de um torcedor ou uma torcedora que fez tal coisa, que foge um pouco da curva. Eu vou dar um exemplo um pouco estranho, mas, por exemplo, um torcedor com um olhar atento ao gramado coloca o dedo indicador na narina esquerda, né? Então, são coisas um pouco que fogem do habitual, né? Ou torcedores usando fantasias, e até é legal, né, descrever como que é essa fantasia e tudo mais. É claro que dentro de uma transmissão ao vivo, né, tem toda aquela preocupação de você transmitir o máximo de informações possíveis, e tem também a questão de você saber ter esse controle para não conflituar tanto com a questão do narrador e do comentarista. Principalmente eu falo isso na questão do pré-jogo, porque o pré-jogo é um momento interessante também, Felipe, de você captar essas informações para o público cego e de baixa visão, e também de você prestar sempre atenção no narrador, porque ele, né, eventualmente, claro, ele assume esse papel do apresentador, de apresentar informações pertinentes, como, por exemplo, surge na tela a tabela do campeonato inglês, né, e aí ele vai falar como que estão as posições. Eu até posso apresentar na tela a tabela do campeonato inglês, e aí ele vai falando as posições das equipes e tudo mais. Escalações também eu já deixo, né, claro, eu informo que há escalação na tela, como que essa escalação está sendo vista, no caso, se ela se abriu um telão em formato de campo de futebol, de gramado, com as fotos dos jogadores e seus respectivos nomes abaixo, posicionados em formato de esquema tático, né, que é o que eu costumo fazer lá na ESPN, né, mas sempre, o que eu quero dizer é sempre havendo essa parcimônia de sempre procurar esse equilíbrio entre você e o narrador, né? Porque o narrador, ele vai narrar e ele tem a missão de entreter e trazer essa emoção. Já o audiodescritor, ao meu ver, ele precisa complementar essas informações que muitas vezes fogem do alcance ou são desapercebidas pelo próprio narrador durante a transmissão de um jogo. Então, mas aí, você como audiodescritor e os locutores da ESPN, vocês conversam antes de fazer uma transmissão? Por que eu digo isso? Nem todos os locutores que narram em TV, eles conseguem impor a mesma velocidade, por exemplo, que eles fariam no rádio, porque na TV tem a imagem ali, então se ele narrar lentamente, quem tá vendo, beleza. Agora, no caso do deficiente visual, depende da velocidade do locutor, né, às vezes não é meio complicado. Claro que tem muitos colegas que conseguem fazer a mesma velocidade do rádio, conseguem fazer na TV, com a mesma vibração, mas tem uns que não, pegou a bola, tá no meio campo, ele fez o lançamento,
É lançamento para quem? Fica aquela coisa assim, né? Não precisa detalhar muito. Vocês, a maioria do público, né? Subentende que a maioria do público tá vendo. Então, assim, vocês têm essa conversa para se alinhar em relação a isso? Bom, normalmente a gente chega a ter um certo contato com o pessoal da transmissão da ESPN, mas vai muito também, Felipe, de qual jogo vai ser, que tipo de campeonato vai ser, quem vai ser o narrador, porque alguns narradores já têm aquela questão de trazer um pouco daquele ambiente do rádio, e o rádio, inclusive, os narradores de rádio, eles já têm um pouco disso, de áudio descrever indiretamente falando, né? Então, em alguns momentos, e aí aí é que tá, é que depende muito também do jogo como que tá. Eu, por exemplo, quando eu vejo que é um jogo um pouquinho mais pegado, um jogo bem disputado, um exemplo é da Premier League, né? O nível de jogabilidade dos atletas é altíssimo, então os toques são mais rápidos, precisos, então tem alguns momentos que o narrador não necessariamente vai narrar aquilo, e aí eu tenho que entrar, e aí dependendo da velocidade do jogo, como ele está sendo cadenciado no momento, eu tenho que impor a minha cadência de audiodescrição dentro daquela descrição, dentro daquele jogo, aliás, né, do que está se passando durante a transmissão. É claro que isso sempre vai variar muito como que vai ser o nível de jogabilidade e, né, a gente pensando muito nessa questão dos campeonatos, porque a Premier League já são jogos um pouco mais pegados, um pouquinho mais acelerados, o toque de bola é um pouco mais rasteiro em comparação a outros campeonatos. Já o campeonato espanhol já tem um pouquinho mais de deficiência técnica em comparação com o campeonato inglês, então vai ter muito mais o aspecto de disputas corpo a corpo, colisão de jogadores dentro do gramado. Eu já fiz campeonato argentino também, então tem um pouco daquela questão de um jogo mais truncado, e aí isso vai afetando também a forma como você áudio descreve. Mas aí, independente se vai ser acelerado ou não, o mais importante é você passar a informação com a máxima clareza possível para o entendimento de quem está ouvindo, né? Assim como o campeonato alemão também, né? Que antigamente era um campeonato de mais força, hoje ele tá um pouco mais técnico, mas antigamente ele era um campeonato Sim. com mais, o físico prevalecia mais que a técnica. Hoje mudou um pouco isso, né? A O Bundesliga. campeonato, sim, eu acredito até que, né, até 2006, 2007, né, porque aí depois tem toda aquela preparação, né, que o futebol alemão teve, principalmente para conseguir ganhar o Tetra em 2014, né, que até então o campeonato alemão, né, já entrando nesse assunto, né, nessa alçada, ele era muito mais no aspecto físico, né, do vigor físico, do que propriamente tático, questão de talentos individuais, né, que é o que acontece muito no campeonato de Premier League, né, que normalmente o narrador, ele vai narrar o jogo, é claro que vai ter alguns momentos que ele vai dar aquele tempo, só vai, digamos, cadenciar a transmissão, e aí eu tenho que entrar e, né, áudio descrever o que está se passando, que é uma das coisas que eu também faço muito, procurar sempre, Felipe, dar um panorama de como que está a situação do jogo, né? Então, por exemplo, o time X toca a bola na região da defesa, enquanto o outro time do meio de campo para trás se mantém na marcação. Então, é basicamente isso, ou avançando com jogadores para pressionar a saída de bola do time rival, sempre que possível dando esse panorama, ainda mais quando os times estão tocando a bola no campo defensivo, né, que o jogo está um pouquinho mais ameno, um pouquinho mais calmo, o narrador em si, ou a narradora, não estão narrando tanto, né, nesse momento, descrevendo como é que estão os lances, então é por aí mesmo que eu vou encontrando meus caminhos para poder passar o máximo de informação possível, não só desses detalhes que a gente pega de estádio, de arquibancadas, mas também de como que tá o panorama do jogo. Tem a questão do gramado também, né? Que hoje em dia muitos estádios têm o famoso gramado sintético. Sim, exatamente. Um outro detalhe interessante, Felipe, dependendo muito também das transmissões,
não apenas trazer as informações daquilo que eu, como audiodescritor, estou vendo, mas também trazer dados. Eu até acho isso válido também, trazer dados interessantes sobre o estádio, né, que isso entra muito no que a gente costuma falar como notas proêmias. Quando né, ele foi fundado. Exatamente, o estilo do estádio, o formato dele, se ele é um pouco mais arredondado, retangular, como se fosse uma arena um pouco mais fechada, com as coberturas, teto solar, sobre as arquibancadas, que na maioria são cadeiras acolchoadas, de tais cores, que algumas das cores X formam, por exemplo, o nome do clube, como é o caso, por exemplo, eu fiz Boa Vista e Porto de Portugal, Campeonato Português, já faz uma semana. E o estádio do Boa Vista, o Bessa 21, tem a parte superior da arquibancada, atrás de uma das linhas laterais, que lá está escrito, as cadeiras, né, pintadas, descrevem o nome do Boa Vista, né, na cor preta. Então, esses detalhes é muito legal para a gente trazer muito dessa questão lúdica, de compor um cenário, sabe? É como se você fosse fazer uma peça de teatro e você pensar não apenas nos atores que estão convergindo entre si, que estão entretendo o público, mas também do cenário, né? O cenário, ele também encanta o telespectador, o ouvinte. Então, esses detalhes também são pertinentes. O gramado em si, como que está a coloração do gramado, o corte do gramado, detalhes da grama sintética, por exemplo. É até interessante, se for o caso, pegar informações de quando que nesse estádio foi estabilizada a grama sintética, como que ela alguma característica em específico. E um outro detalhe também, que é muito bacana e é um grande exercício, é fazer a descrição dos escudos das equipes, porque você vai pegando detalhes, por exemplo, que não só aquilo que o olho vê, mas também as informações que são muito pertinentes. A exemplo disso, eu tinha feito o jogo entre Everton e a equipe do Manchester City, válido pela Superliga Feminina inglesa, e nisso, né, claro, a gente faz a nossa liçãozinha de casa, a gente vai pesquisar esses detalhes como estádio e os escudos, né, e eu, por exemplo, eu não sabia de um fato interessante, que existe uma pequena torre, né, entre dois louros brancos, né, que, na verdade, ele era uma espécie de prisão, né, para delinquentes, numa época bem remota, quase próxima ao início de fundação da equipe, nos anos 1850, por aí vai, né? E, poxa, aí eu penso, poxa, é um detalhe interessante que vale a gente destacar, né? O que aquilo remete, né? Não só aquilo que o olho tá vendo, mas você passar uma informação. Aliás, não só apenas você informar o que você tá vendo, mas passar um dado interessante, né? Que possa contribuir de uma maneira sadia e legal para a transmissão, né? Uma coisa que eu acho legal, às vezes o pessoal falar também, em tal ponto do estádio tá a cabine do VAR, mas o que tem na cabine do VAR? Tem monitores, tem cadeiras, como é que é a cabine do VAR? Eu vejo isso muito em rádio, às vezes o pessoal não detalha muito isso, em tal ponto tá o VAR, tá ok, mas como é que é? O VAR mesmo, em algumas transmissões eu cheguei a acompanhar. O VAR, ele não foge muito, claro, das características, porém é um ponto bem interessante. Normalmente, a cabine do VAR, ela, dependendo do local, ela tem uma coloração em si determinada. No geral, ela é composta por 3 telões na parte de cima, acima das cabeças de pelo menos 3 ou 4 operadores que ficam dentro dessa cabine do VAR. Aí abaixo também desses televisores tem outros televisores e uma mesa de
comando com alguns botões, com alguns microfones de cano alto, com acesso à boca, no caso dos operadores, que normalmente eles permanecem sentados enquanto acompanham os lances da partida e entram em contato com o trio de arbitragem quando este os aciona, né, para poder fazer uma checagem de um lance. E a própria cabine do VAR mesmo, as margens do gramado, também é bacana da gente falar, em alguns campeonatos, diferente aqui no Brasil, por exemplo, que a cabine do VAR ela é um formato quadrado, mais retilíneo, transparente com alguns detalhes metalizados da cor branca, tem o logo da CBF, específico para o VAR, né, que é o logo CBF VAR, sobre uma telinha de TV, e aí dentro dessa cabine transparente, com detalhes de metal branco, tem, claro, né, o televisor, né, o monitor, onde o árbitro ele costuma se dirigir para poder verificar um lance que pode ou não determinar uma falta, um pênalti para tal equipe. É claro que isso, né, muda muito para um outro campeonato, como o inglês, por exemplo, que a cabine do VAR não tem necessariamente esse aparato como tem aqui no Brasil, mas já é uma cabine um pouquinho mais simples, já é um formato um pouco mais retangular, um pouquinho mais menor, né, um pouco mais compactado. O árbitro normalmente ele tem que quase, né, impor a cabeça dele dentro dessa cabininha para poder enxergar os lances, né, enquanto que normalmente ele usa ou a mão direita ou a mão esquerda para poder se comunicar através do ponto eletrônico com o pessoal da equipe técnica do VAR que fica nas dependências do estádio, né, monitorando a situação e passando as coordenadas quanto em relação aos lances, se vale ou não dar um pênalti, uma falta, né, e por aí vai. Aliás, falando sobre a ESPN, eu cresci assistindo a ESPN, né? Grandes equipes, Cláudio Karsug, Paulo Soares, né? Paulo Andrade, grandes equipes da ESPN, saudosas equipes. Sim, eu peguei uma época mais de Celso Zelt, teve também o Marcelo Duarte, que tinha aquele programa dos Curiosos, eu sempre adorei os Curiosos do Futebol também, José Trajano, Juca, que era uma época também muito boa, bem bacana, né, de se pensar, né, nessa questão de como que a ESPN ela também se transformou, unificando o entretenimento, né, que hoje no jornalismo é o infotenimento, né, para trazer essa leveza dentro das transmissões, né, e também dos programas da casa. E o Sport Center, você já fez? Não, o Sport Center não, Felipe. Hoje mesmo eu só tô mais a par mesmo das transmissões desses jogos, principalmente dos campeonatos europeus, né? Mas eu acredito que futuramente, né, vá ter outros campeonatos, outras modalidades esportivas que talvez a gente seja escalado aí. Vamos ver, né? E eu espero que sim, porque é uma forma também da gente estar junto nessa, da gente aprender e levar cada vez mais conteúdo e conhecimento para o público cego e de baixa visão, né? Aliás, um abraço para Camila Peixoto, não posso esquecer, produtora da ESPN, né, inclusive nessa área aí também. Sim, sim. A Camila, inclusive, a gente chegou a fazer algumas transmissões, ela, a Luciana Mariano, que é uma grande parceira, eu gosto até de frisar isso, porque quando, é até uma história curiosa, porque quando ela soube que de mim, né, que eu fazia as audiodescrições, ela entrou em contato comigo, e o legal dela é que sempre quando, né, a gente combina junto, né, sempre quando eu vou fazer alguma transmissão, eu dou um toque para ela, e ela, né, gentilmente, ela, durante a transmissão, ela informa, né, que já é muito de costume da própria ESPN, das transmissões da ESPN, informar que aos usuários que existe o recurso de audiodescrição, como que ele pode ser acessado tanto na TV convencional, na TV fechada, quanto pelo aplicativo da Star Plus, que é a parceira da ESPN, né? E normalmente a Luciana, ela fala, quando você fizer um jogo, fala pra mim que eu anuncio você e tudo mais, reforço isso, e isso é muito bacana, né? Essas parcerias que a gente vai criando dentro do
do espaço dentro das transmissões, isso ajudam a gente a perceber que o nosso trabalho está sendo visto, está sendo acompanhado, e para mim é muito gratificante, Felipe. Sem dúvida, uma grande evolução aí no nosso meio esportivo, né, a chegada da audiodescrição. Eu espero ver a audiodescrição também em outros esportes, como por exemplo, que é muito pontual, o tênis, né, o camarada deu um slash. O que é um slash? O cego ficar boiando. Talk spin, que é uma linguagem muito própria, né, diferente do futebol, que é mais, dá para ser mais compreendido, né, o vôlei, o saque viagem, o saque manchete, tá, é um saque diferente também, mas, né? Exatamente. Só uma curiosidade, o seu livro do Nacional, você tem ele em áudio também ou não? Bom, o livro do Nacional, Felipe, até uma coisa que eu gostaria de salientar, no ano que vem eu pretendo voltar a ele em formato físico, porque em 2019, quando ele foi lançado em fevereiro, em comemoração aos 100 anos da equipe, que fica aqui na região da Barra Funda, na capital de São Paulo, como eu havia dito, eu fiz uma tiragem de alguns exemplares. Infelizmente, ou felizmente falando, né? Felizmente, ainda bem, ele acabou se esgotando, né? No momento eu tenho ele em PDF, né? Em e-book, né? Para quem quiser, tiver interesse em adquirir, pode adquirir no site da editora Casa Flutuante, né? Se eu não me engano, é casaflutuante.com.br. Lá você encontra o meu livro, que hoje está em promoção, tá R$35, e é um livro de 498 páginas, quase 500, né? Falando toda a história do Nacional, desde os primórdios, com a chegada da Companhia Ferroviária, São Paulo Railway, o quanto que ela impactou no desenvolvimento da cidade de São Paulo, e também com a vinda do Charles Miller, que chegou a trabalhar na Companhia Ferroviária, que foi também um local onde o pai dele trabalhou, e o Charles Miller ele desenvolveu toda o esquema do futebol com os ingleses que eram radicalizados aqui em São Paulo, organizou a primeira partida de forma oficial aqui no Brasil em 1895, aqui nas proximidades da Várzea do Carmo, né? O meu livro, ele também, claro, complementa a parte atual de como que está o Nacional, informações pertinentes sobre jogos marcantes, e também a participação de membros, de pessoas da imprensa esportiva que gentilmente cederam o tempo para poder falar sobre o Nacional. Então, hoje, o livro, ele só tem formato e-book, PDF, mas no ano que vem eu quero voltar a ter ele de volta em uma segunda edição, no formato físico, e também gravá-lo, fazer um audiolivro dele, né? Que, como eu já trabalho com áudio, a minha pretensão também é lançá-lo nesse formato também para atender os outros públicos que também são interessados dentro dessa temática do futebol. Que legal, Nacional da querida Rua Comendador Souza, né, grande, famoso Nacional aqui de São Paulo. Exatamente. Aliás, Nacional, Juventus, né, Clube Atlético Juventus, são clubes épicos que entraram para a história e infelizmente hoje não estão tão bem assim no cenário futebolístico nacional, mas que sem dúvida estão nos nossos corações. Exatamente. Bom, Leandro, em nome da Rádio Teletema, dos programas Espaço da Inclusão e Teletema Cast, gostaria de agradecer a sua gentileza aqui com a nossa emissora. Faça suas considerações finais, deixe seus contatos, por gentileza. Bom, para quem quiser entrar em contato comigo, quiser puxar uma conversa, você pode, né, no caso agora falando para você pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu tô lá como massone.voz, Massone com 2 S's, tá? Pelo e-mail também você pode me localizar, locutor.massone@gmail.com, e é isso, né? O mais importante nesta área da acessibilidade é manter esses contatos, a gente trocar cada vez mais ideias para poder fortalecer a área, né?
né? E principalmente o esporte dentro da acessibilidade, né? Que é muito importante, e eu acredito né, que essa iniciativa da ESPN, com base na audiodescrição, de trazer a informação que muitas vezes não está no alcance do narrador ou passa despercebido pelo mesmo, isso acaba agregando em muito dentro das transmissões esportivas e também na vida das pessoas cegas e de baixa visão. Ok, conversamos com locutor, audiodescritor, ator, escritor Leandro Massoni, aqui na Rádio Teletema, programas TeletemaCast e Espaço da Inclusão. Os nossos agradecimentos também ao professor Marcelo Abud, que nos colocou aí em contato com o Leandro. Aliás, mandar um abraço aqui por Marcelo. Muito obrigado, viu, Marcelo? Um grande abraço para você.